Mas além dos dados dos sentidos, que são as percepções imediatas que eu estou tendo, você tende a, como eu, você tende a remeter a coisas externas. Olha, é uma coisa externa, uma parede que está causando esse dado do sentido em mim, é uma lâmpada que está causando esse dado do sentido em mim, etc. Além desses dados dos sentidos que são objetos da acquaintance, nós também temos os itens da memória que tem que ser objeto da acquaintance. Por quê? Porque senão nós não temos uma explicação do conhecimento sobre o passado, tá? Então, hoje, agora, nesse segundo, você não está tendo um sense data dos seus avós, tá? Ou da sua infância, mas você tem conhecimento a respeito dos seus avós, você tem conhecimento a respeito da sua infância, porque você está se remetendo, você tem acesso imediato a itens da sua memória. Então, itens da memória tem que ser também itens, objetos que nós conhecemos imediatamente, se é que existe conhecimento do passado. Tá? Além desses dois itens, o Russell considera um terceiro item da acquaintance, uma terceira categoria de objetos aos quais nós podemos ter acesso imediato, que é o que ele chama de objetos da introspecção. É aquilo que você percebe quando você presta atenção na sua própria percepção dos objetos. Né? Isso é interessante. Isso é uma ideia que permeou boa parte da filosofia ocidental, quer dizer, não apenas Russell pensa assim, mas Kant pensa assim também, né? Que é o seguinte: uma das diferenças, segundo Kant, segundo Russell, uma das diferenças entre nós, seres racionais ou humanos, etc., e os animais, né, é que os animais apenas conseguem perceber. Por exemplo, o animal percebe uma luz, o animal percebe a aproximação do inimigo, o animal percebe a comida, né? Percebe o cheiro da comida, percebe o gosto da comida, percebe a proximidade da comida. Né? Nós, seres humanos, percebemos tudo isso, mas também nós percebemos a nossa percepção dessas coisas. Olha só, se eu tivesse aqui um quadro, eu desenharia a flechinha. Tá? Aqui está o meu intelecto, aqui está a coisa percebida. Tá? Então, o nosso intelecto percebe a coisa percebida, percebe o dado do sentido, por exemplo. Tá? Mas o nosso intelecto também percebe que está percebendo o dado do sentido. Tá? Quer dizer, essa capacidade de introspecção, tá? Que no fundo é a origem do estudo da psicologia. Nós achamos que nós temos uma psique, nós achamos que nós temos uma entidade subjetiva aqui que está operando, tá? Vem dessa nossa percepção imediata da nossa consciência, de que nós estamos sentindo ou percebendo alguma coisa. Tá? Então, digamos assim, novamente, a flecha aqui indica o objeto percebido. Aqui está o objeto percebido e aqui a flecha indica que o meu intelecto está percebendo o objeto. Tá certo? Mas, além disso, eu tenho uma percepção imediata, eu tenho acquaintance com essa percepção aqui. Eu percebo o que eu estou percebendo. Tá? Ou que eu sinto, quando eu sinto uma certa angústia, por exemplo. Tá? Então, aqui está a minha percepção dessa angústia, eu tenho acquaintance com aquela angústia, tá? Mas eu também percebo que eu estou percebendo aquela angústia. Tá? Isso é o que nós chamamos em filosofia de consciência. A consciência, tá? Significa você estar ciente de que está tendo uma certa experiência. Tá? E o Russell está chamando isso de introspecção. O estudo dessa introspecção é a origem, então, da filosofia da mente, ou origem da psicologia filosófica. Né? Dado essa ideia de que você percebe não apenas os dados dos sentidos ou a memória, mas você percebe que está percebendo o dado do sentido, e isso imediatamente, hein? Isso você não precisa, isso Russell acha que isso é um conhecimento imediato também. Isso não é consensual entre os filósofos da mente, tá? As pessoas acham, não, você precisa refletir muito, tem que fazer muito exercício conceitual para descobrir que você está percebendo. O Russell acha que você percebe imediatamente que está percebendo alguma coisa. Né? Então, não apenas você percebe um objeto, mas você percebe que está percebendo. E isso é dado imediatamente. Isso é um objeto da acquaintance que ele chama de introspecção.
Baseado nessa ideia da introspecção, você pode achar, então, que está tendo como objeto da acquaintance o seu próprio eu, né? Quer dizer, que o eu, esse euzão com E maiúsculo, seria também um objeto da acquaintance. Né? Mas aqui é uma coisa curiosa, uma idiosincrasia do Russell, que ele não quer conceder que nós temos o eu como um objeto da acquaintance. Tá? E no que se segue no texto, ele apresenta algumas razões para achar que existe conhecimento direto do eu, tá? Mas no final ele, digamos assim, ele se retrai e diz, mas a questão do eu é uma questão complicada, é uma questão que está sujeita a muitas dúvidas. Tá? Então, vamos ver primeiro o argumento que ele apresenta para achar que o eu é sim um objeto da acquaintance. Tá? Então, vamos ver o seguinte, aqui está a flecha que aponta para o objeto percebido. Aqui está o objeto percebido, tá? O celular, objeto percebido. Aqui está a flecha que é a relação de acquaintance. Tá? Então, eu tenho acquaintance também com essa relação de acquaintance. Eu tenho acquaintance com o fato de que um objeto está sendo percebido. Né? Eu percebo o celular, tá? Mas eu também percebo a minha percepção do celular. Tá? É quando eu olho para esse objeto aqui, percebo a minha percepção do celular. Tá? Então Russell diz, olha, perceber a percepção de alguma coisa, tá? Você está percebendo então a existência de uma relação. A existência de uma relação entre a coisa percebida, que é o sense data, aqui nesse caso, tá? E parece que você também deveria estar percebendo a existência desse polo aqui, o polo que está percebendo. Né? Novamente, se eu percebo a relação de percepção, então eu estaria percebendo os dois objetos relacionados aqui pela relação de percepção. Eu estaria percebendo aquilo que é percebido e eu estaria percebendo o percepiente, o objeto que está percebendo, que eu chamaria de eu aqui. Tá? Esse é o argumento, digamos assim, seria a razão para achar que existe o eu e, portanto, o eu seria um objeto da minha acquaintance. Certo? Bom, o Russell, nesse momento, ele se retrai. Ele diz, mas, por outro lado, a ideia do eu é complicada, a ideia do eu, tá? Porque é difícil, se eu investigar todos os objetos que eu acho que eu estou acquainted com, né, todos os objetos que eu poderia dizer que são objetos da minha percepção ou da minha memória, tá? Qual deles eu vou apontar como sendo o meu eu? Tá? Se você falar, quando você chega na frente do espelho e aponta, fala, você aprontou ontem à noite, né? Você está conversando com o seu eu, você acha que aquela imagem do espelho é o seu eu? Não, aquela imagem na frente do espelho não é o seu eu, aquela imagem na frente do espelho é o sense data, né? É um dado do sentido. Né? Você está vendo ali um indivíduo que você parece que vê toda manhã, né? Você tem memória de ter visto aquele mesmo indivíduo na manhã anterior, etc. Mas você está apontando para o sense data ou você está apontando para um item da memória. Mas é o seu eu que está ali, né? É controverso que você esteja apontando para o seu eu. Tá? Então Russell diz, olha, toda vez que você acha que está falando do eu, tá certo? Na verdade, você está falando ou de alguma coisa percebida pelo eu, ou de alguma memória acessada pelo eu, mas se aquilo de fato é o eu, aquela entidade que está além dos itens da percepção, que está além dos itens da introspecção, se aquilo de fato é o eu, é uma questão muito controversa que a gente provavelmente nunca vai resolver. Tá? Nós nunca vamos saber qual é a entidade que eu posso apontar e falar, esse é o meu eu, esse é o meu verdadeiro eu. Tá? Chegar ali, apontar, está na frente do seu verdadeiro eu. Tá? Imagina só, né? Você chegar numa sala, está o seu eu ali sentado e você, agora sim eu estou vendo o meu verdadeiro eu. Tá? Então, Russell diz, é uma questão controversa, é difícil você imaginar como seria, né, ter um contato com um verdadeiro eu. Então, Russell, prefiro não me comprometer. Tem até uma certa contradição. Russell, prefiro não me comprometer com a existência do meu próprio eu, ou que o meu próprio eu seja um objeto da minha acquaintance, o que não significa que essas
exercícios individuais da introspecção não seja objeto da minha acquaintance, tá? Então, quando eu tenho uma sensação de celular, então eu vejo o celular, eu vejo por introspecção, eu vejo essa acquaintance aqui, tá certo? Então eu sei que tem uma entidade mental aqui que está percebendo alguma coisa, tá? Da próxima vez eu vejo esse objeto aqui, eu sei que tem uma entidade mental que está percebendo, tá? Mas Russell, vou evitar fazer a inferência de que tem um eu aqui, que é o objeto que está permanentemente do lado de cá, tá? Percebendo, tendo aquele sense data, tá? Razões filosóficas, né? Eu acho que é uma espécie de herança aqui de David Hume, como a gente falou algumas vezes, é uma espécie de herança de David Hume. Hume era o filósofo cético que dizia, olha, dentre as minhas muitas sensações, muitas percepções, não tem nenhuma delas que eu consiga apontar e dizer, isso aqui é o meu eu, né? Não é uma imagem no espelho, não é um corpo que está aqui, né? Nada disso seria o meu eu, tá certo? Portanto, Hume conclui, não existe nenhuma razão para achar que exista o meu eu de fato, né? Isso é uma invenção de filósofos, etc. Tá? Então, Russell está, digamos assim, está tomando um distanciamento cauteloso aqui, tá? E por um lado ele acha que tem alguma coisa, como Kant, né? Como ele tem alguma coisa que percebe, ou existe uma sensação, existe uma consciência da percepção, é o que nos diferencia dos animais, mas ele está reticente de aceitar que existe uma única entidade, única e estendida ao longo do tempo, que é a mesma entidade que percebe, tem todas as percepções que eu chamaria de minhas percepções, né? Kant não tem pudor, ele diz, não, tem que admitir que existe uma entidade aqui, que é a mesma que percebe todas as coisas, para eu poder dizer que são experiências minhas. É uma entidade que unifica essa totalidade de experiências. Russell não quer chegar a esse ponto. Bom, então nós temos o quê? Qual é o elenco de itens da acquaintance até o momento? Dados do sentido, sense data, itens da memória, itens da introspecção, quer dizer, essa percepção de que algo está sendo percebido, itens da introspecção. O eu ficou de fora, o excluído aqui da parada, o eu, o euzão, tá certo? E o quarto e muito importante item da acquaintance para o Russell são os universais, né? Por que os universais? Porque se vocês pararem e pensarem um pouquinho, não existe nenhuma verdade, nós vamos precisar de verdades, tá? Conhecimento de verdade para fazer a intermediação com coisas que não são dadas por acquaintance. Mas não existe nenhum conhecimento de verdades, tá? Se não existir o conhecimento de pelo menos alguns universais. Porque apenas com particulares, apenas com sensações particulares ou memórias particulares, você não tem a possibilidade de montar uma proposição. Então precisa haver acquaintance com pelo menos alguns universais. Alguns universais, então, no caso do Russell, a opinião de Russell, alguns universais são dados imediatamente ao intelecto, e com esses universais você pode fazer uma colagem desses universais com os particulares e construir então proposições verdadeiras. E essas proposições verdadeiras vão nos dar, que você conhece a proposição verdadeira, você é capaz de conhecer, mas não é mais conhecimento de coisa e sim conhecimento de verdade. E com essas proposições verdadeiras, ou conhecimento dessas proposições verdadeiras, vai ser a ferramenta que vai nos levar para fora do intelecto, vai nos levar a conhecer coisas que estão remotas, não são dadas diretamente ao intelecto. Então, as coisas, os itens da acquaintance, sense data é o mais evidente, itens da memória, um pouquinho mais, cuja justificativa é conhecimento do passado, mas conhecimento por introspecção, tá? Sem o euzão fica de fora, e além disso, conhecimento de universais, quer dizer, alguns universais, não todos, alguns universais são dados imediatamente ao intelecto. Quer dizer, o Russell então é uma espécie de caso híbrido aqui de empirismo à la Berkeley, à la Hume, com o platonismo, né? Para Platão nosso intelecto tem esse contato com as formas. Russell está misturando essas coisas, está trazendo junto esses elementos.